noite a todos. Agora os encarnados. Boa noite a todos. Já melhorou. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa Divina Vista seja a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa holandesa? Sempre ninguém. Jesus traga esclarecimento e conforto se ele vier buscar. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos falar do tema banal, besteira, desnecessário. Alguém já ouviu falar em evolução? Sim ou não? Muito bem. Eu estou falando desses adjetivos primeiros aí, a título de brincadeira, para ver se vocês acordam também. Está todo mundo dormindo, né? A evolução é o nosso grande desafio como espírito. Daí a importância que ele tem para nós é de suma grandeza. Quem vai falar desse tema para nós hoje vai ser nosso irmão John. E, como sempre a gente costuma falar aqui, isso é uma construção de conhecimento. Quem tiver condição, participe, contribua para que o estudo seja proveitoso para todos nós. Ok? Muito bem, meus queridos, vamos começar, mas antes de a gente começar o nosso estudo, vamos conversar com Jesus. Para aqueles que já conversaram com Jesus hoje, vamos conversar de novo. E para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, vamos conversar. Assim, Jesus querido, mestre irmão, mestre amigo, companheiro dileto de todas as horas, aqui nos encontramos, eternos pedintes, rogamos ao amparo, tua proteção, teu esclarecimento na nossa jornada, Jesus. Que o tema de hoje, Jesus, tão importante, tão necessário para nós, espíritos criados por amor e misericórdia do Pai, possa nos envolver o expositor da noite com suas palavras, de maneira a qual possamos assimilar melhor e o mais proveitoso desse assunto. Ilumina-nos, ó Senhor Jesus, esclarece-nos, ó Senhor Jesus, e protege-nos, ó Senhor Jesus, principalmente de nós mesmos. Que tua paz, Divino Mestre, seja conosco, hoje e agora, por todo sempre, e que assim seja. Uma alegria que a gente retorna à casa de Deus. Nós tivemos no ano passado, há mais de um ano, né? A gente se propõe a estar juntos, aprendendo, compreendendo, refletindo acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita. Não estamos aqui como, vamos dizer, professores, como alguém que já tem experiência. Nós todos somos iguais. Estamos buscando, aprender, estudando, e nós temos aqui a segurança de estar aqui, porque nós temos uma colinha, né? Estamos aqui buscando informações daqueles que sabem mais do que nós. Então nós temos a segurança de dizer que nós somos simplesmente coletadores de informações. Nós coletamos informações, refletimos e raciocinamos com aqueles que sabem muito mais potencial do que nós temos, muito mais evolução do que nós temos. E como o nosso companheiro fez uma brincadeira interessante, estamos aqui hoje com o propósito de dar um dos temas mais, ou melhor dizer, menos importantes da doutrina, menos importantes da lei divina. Isso é uma brincadeira, claro. Porque todos os nossos estudos, sempre nós somos chamados a refletir, a estudar, a refletir, a falar do Evangelho, principalmente todas as vezes nós nos sentamos no nosso lar, ou em uma casa, ou em qualquer ambiente, a estudar o Evangelho, nós nos lembramos desse tema. Porque um dos temas mais importantes, não tirando os outros, mas porque todo o propósito que nós temos na reencarnação, o propósito da reencarnação, o propósito da lei divina é para que nós progredamos. É para que haja progresso, para que haja uma melhoria, um aperfeiçoamento da individualidade. E nós gostamos sempre de lembrar o nosso propósito quando nós estudamos a doutrina espírita. Porque o nosso propósito real é estudar a lei, é compreender
lei. Porque quando a gente pensa em lei, nós pensamos em medidas impositivas, que nos direcionam, que normatizam uma relação entre seres, assim? Entre indivíduos, entre coletividade. E nós somos coletividade. Nós vivemos em coletividade. Mesmo aquele que se acha que se isolando, como alguns dos nossos irmãos fazem tempos, ainda não estão isolados, porque não consideram os desencarnados. Nós sabemos que nós temos uma multidão que nos assiste no plano espiritual. Então sempre estamos ali em convívio social. Porém, nós não estamos aqui para dizer da lei humana, porque a lei humana, como a espiritualidade nos diz, ela é mutável e ela vai se adaptando com o contexto, direcionando a sociedade a que haja uma melhoria no plano material, na utilização material. O nosso propósito aqui não é trabalhar no plano material. O nosso propósito aqui é estudar a lei divina. E nós sempre falamos isso, muitas vezes, não é para vocês, não é para nós mesmos. Que às vezes a gente pega o Evangelho e acaba por as experiências que nós tivemos, através da própria religiosidade, nós começamos a interpretar nosso bel prazer e buscando sempre conquistas materiais. Buscamos interpretar de forma a nos beneficiar e de forma que nos chegue no que nos é mais claro, que é material. Então nós dizemos isso para que nós nos lembremos, nós mesmos, de qual é o nosso propósito de estudar o Evangelho. Não é para tirar vantagem, não é para ter aquisições materiais. O nosso propósito é estudar a lei divina com o propósito de estudar a espiritualidade. Esse é o nosso propósito. Porque é sempre assim, quando nós programamos algo, nós criamos um objetivo e traçamos nossos ganhos que nós desejamos, né? Aquilo que nós almejamos, nosso foco. Então, nosso propósito aqui é estudar a lei divina para compreender a espiritualidade. Ah, mas o meu lado está assim. Ah, mas é complicado. O mundo, porque o mundo nos convida à materialidade. Nós observamos no senso comum que todas as notícias, as relações sociais, tudo nos convida a estudar, a adquirir bens, a comprar, mas sim, o capitalismo nos move. E nós temos a condição de, estudando o Evangelho, compreender qual o propósito da matéria em nossa vida e dar um real valor. Jesus nos ensinou isso há mais de 2020 anos atrás, nós sempre nos lembramos disso. Por quê? Porque as nossas ideias, se for nos deixar a nós mesmos, nós acabamos voltando à busca dos bens materiais. Nós acabamos voltando a nos dominar, nos deixar dominar por aquilo que não é a essência do Espírito, da lei divina. Então nós temos que nos lembrar. Então, por isso que nós trabalhamos aqui. Nosso propósito é estudar a lei divina, é estudar sobre espiritualidade. E algumas pessoas dizem, mas a espiritualidade é coisa de outro mundo, mas deixa quando eu morrer. A espiritualidade é nas casas espíritas, nas casas religiosas. E, na verdade, nós temos que entender que nós não somos seres materiais. E é isso que Jesus veio nos dizer. Nós somos seres espirituais. Desculpe-nos a letra, tá? A letra é bem feia isso aqui. Nós somos seres espirituais, então é essencial entender sobre a lei divina, sobre a lei espiritual, sobre as normas, sobre a conduta, sobre a forma de procedimento. Os nossos procedimentos. Quais são os hábitos que temos que ter para viver a espiritualidade? Foi isso que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos mostrar os hábitos que nós devemos ter para nos espiritualizar. Olha que interessante. Por isso que nós falamos de Jesus o tempo todo. Por isso nós falamos do Evangelho de Jesus o tempo todo. O que são as experiências que nós precisamos adquirir. E para isso, nós temos que entender algumas questões simples, como o nosso companheiro diz, né? Disse para a gente no início. Estudar esse tema é estudo para as vidas todas, né? Na verdade, para as vidas todas, para todas as encarnações. O que nós estamos fazendo aqui é dar uma pinceladinha. Em 50 minutos, quando nos convidou a falar assim, como é que a gente fala em 55 minutos sobre evolução, né? A gente pensa, meu Deus, é desesperador. Na verdade, é muita coisa que nós vamos trabalhar. Porém, nós vamos trabalhar o aspecto do ser aqui hoje, da individualidade do nosso comportamento. E nós temos que entender que todos nós fomos criados simples e ignorantes, iguais. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. E também está lá no livro Obras Póstumas, capítulo 5 e 25. Trabalhando para a gente, todos nós somos criados simples e ignorantes iguais.
independente do ser que seja. E quando nós pensamos assim, automaticamente a gente acaba excluindo Jesus, né? Porque Jesus é o mestre, na verdade, ele também. Todos nós fomos criados simples, ignorantes, iguais. E somos filhos de quem? De Deus. E a espiritualidade nos faz aquela famosa analogia, né? Se na humanidade, se nós somos filhos do nosso pai, vamos assim dizer, né? E nós herdamos através da hereditariedade alguns aspectos, algumas tendências, assim, nós também herdamos tudo de Deus, desde o princípio. Desde o princípio. E se podemos imaginar Deus, nós temos que entender que os atributos da divindade são todas as capacidades morais que nós podemos imaginar ao infinito e muito mais. E muito mais. E nós temos tudo isso em nós a desaprovar através dessa lei, que é a lei de progresso, que nos remonta à evolução. Quando nós vimos os nossos famosos cientistas falando de evolução, algumas pessoas falam assim, mas é um aspecto material. Não, é a base para o espiritual. Porque nós sabemos que a ciência ela tem uma responsabilidade de nos fazer questionar, nos fazer entender, nos fazer buscar, nos fazer comprovar as coisas, com o intuito de nos fazer progredir. E sendo criados princípios inteligentes, como é dito por a gente, por André Luiz, é interessante esse termo, né? O que é princípio inteligente? Fomos criados com tudo a desabrochar, com toda a inteligência, com toda a capacidade divina em nós. Então somos o princípio de uma inteligência, o princípio de uma divindade. É isso que Jesus nos diz, né? Vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço muito. Então, sendo esse princípio inteligente, criado há milênios, milhões e bilhões de anos atrás, nós temos todo o potencial possível a adquirir qualidades, capacidades para avançarmos, para poder. É interessante que a espiritualidade nos diz, né? Deus sempre criou e sempre criará. Olha que fantástico. Hoje somos seres hominais encarnados e existe hoje, pela lógica, pelo raciocínio da vida dos Espíritos, irmãos nossos sendo criados, princípios inteligentes, que vão desabrochar, vão descortinar toda a sua evolução, e daqui a bilhões de anos vão estar como nós também, buscando aprender experiências novas, saindo da matéria, tentando no campo espiritual. Olha que interessante, olha que fantástico. Hoje, Jesus, a espiritualidade está contribuindo conosco. Daqui a alguns séculos e milênios, quem sabe, nós vamos estar contribuindo com os nossos irmãos. E assim vai, milênios e milênios, outros vão substituindo, vão tomando novos cargos, novas funções, possibilitando e trabalhando essa permuta de experiências que faz com que nós evoluamos. Somos seres dependentes. Olha que interessante. Mas não é um aspecto ruim, que algumas pessoas falam assim, eu sou dependente, mas a gente pensa assim, eu não sou, não. O aspecto, falei o aspecto da caridade, da participação, da colaboração, do auxílio mútuo. Olha que interessante. Isso é fantástico. É fantástico porque nos traz a esperança e nos traz a certeza de que sempre estaremos acompanhando. Buscando de quem já progrediu e levando a quem ainda não progrediu. É a lei divina. Isso é lei. E se é lei divina, como citamos, ela é imutável. E nós sempre fazemos essa reflexão inicial, porque eu lembro muito da questão de Consolador. É interessante. Quando a gente pega algumas obras que tem umas questões que são para nos tocar, parece que o negócio fica fixo na nossa mente. A gente sempre se lembra. E uma das questões de Consolador, Emmanuel fala para a gente que a primeira noção, na verdade, a responsabilidade do Espírito, é o nosso de Espíritos, mais ou menos conscientes, é trazer aos nossos companheiros, primeiramente a nós mesmos, as noções de responsabilidade que nós temos com toda essa compreensão e com tudo que está à nossa volta. Então, por isso, nós trazemos essa reflexão, nos lembrando que nós somos seres divinos, filhos de Deus, com todo o potencial a desabrochar em nós. Olha que responsabilidade. E como nos é dito por Emmanuel, a gente sempre gosta de dizer isso, que é um dos nossos campos de ação. Na sociedade acabou impregnando a ideia de que nós somos seres dotados de direitos, direito daqui, direito dali, não é assim? E Emmanuel nos continua, nos dá aquele puxão de lei, fala assim, ó, a obra segue.
próximo do capítulo 22 a 24, no exato. Ele fala assim: ó, nós não somos seres dotados de direito, somos seres dotados de deveres. Olha como muda totalmente. Se você cumpre o seu dever com qualidade ou excelência, você acaba por adquirir, por lei divina, é a colheita, o direito. Olha como é que muda. Antes eu começo a exigir do outro, né? É meu direito. Depois eu começo a parar e começo a agir em deveres, em responsabilidade, porque assim eu tenho o direito. Muda totalmente a ideia. E mudando essa ideia, você começa a adentrar experiências espirituais. Porque começamos a entender que nas eras da evolução, por sermos criados seres simples, ignorantes, iguais, passamos por vários estágios de aprendizado. Olha que interessante. Primeiro, sempre fazendo esse desenho, nos materializando, adquirindo toda a potencialidade, a capacidade de criar um corpo físico, um cérebro, circulação, tem processo todo para gerar um corpo, para que nós tivéssemos um pensamento contínuo. Adquiríssemos o estágio evolutivo hominal. Olha que interessante. Para assim utilizarmos o nosso livre trio. Olha que interessante. Primeiro no processo, sair com um princípio inteligente, passando por reino mineral, vegetal, animal. Todos nós passamos por experiências em todos os reinos que nos é dado pela natureza, adquirindo experiência, lembrando que quem fez o nosso processo evolutivo não foi Jesus, não é Deus, não são os mentores espirituais, não é o nosso anjo da guarda, somos nós, amparados, conduzidos, direcionados, impulsionados por eles, claro. Mas quem faz a evolução do princípio inteligente, quem fez o nosso processo evolutivo, somos nós. Olha a nossa responsabilidade. Aí a gente para assim, por exemplo, né? Meu Deus, vai lá no meu trabalho, resolve a situação, né? Vai no meu trabalho, dá-me paciência, me livra dessa pessoa, me auxilia, me livra do meu obsessor, me livra das intempéries da vida. Eu esqueço que, na verdade, tudo depende de mim mesmo. Olha como é que muda o contexto. Eu paro de esperar que o outro faça, porque venho de fora e começo a eu mesmo buscar algo. É totalmente diferente. É absurdamente diferente. Uma criança normalmente espera do pai, não é assim? Não é normalmente o que a criança faz? Mas quando ela amadurece, o que ele faz? Começa a buscar. Não é assim? O pai, é interessante ver um pai com qualidade, o pai da natureza. Começa a deixar que o filho voe, não é assim? Cria asas e voe, adquire suas próprias experiências. E nós, a partir do momento que nós nos tornamos homens, seres hominais, nós adquirimos várias e vastas experiências, nos possibilitando estar aqui hoje como espíritas, melhores do que os outros. Vamos dizer, como a espiritualidade nos diz, espíritos, pode-se dizer amadurecidos. E como nos é dito no Evangelho, Deus não dá fardos pesados aos pais, principalmente não atira pérola aos porcos. Nós temos a consciência, a plena consciência, de que todo testemunho, tudo que nos é dado, que vem até nós, é por uma lei também de sintonia, que é trago a nós, e que nós temos plena e total capacidade de exercer isso. Nós temos que ter plena consciência. E por que nós dizemos isso? Porque muitos de nós, quando nós adentramos no centro espírita, na casa religiosa, nós sentamos e aí nós ouvimos o nosso irmão, companheiro que dirige, ou que fala ali, que se coloca na posição de dialogador, falar e a gente começa a pensar automaticamente, né? Olha, isso aí, meu pai podia estar aqui, minha mãe podia estar aqui, meu avô, meu vizinho, né? E na verdade, qual é o mecanismo da sintonia? Se fosse o meu avô
está ouvindo, onde estaria? Quem está aqui? Eu. Se sou eu, é porque é para. Olha a diferença. Noção de responsabilidade. Sou eu que tenho que fazer a mudança. Então, atingir o reino nominal, se quiser acreditar as referências, a gente traz, tá? Como nós temos todas as referências aqui. O mundo maior, a evolução dos mundos, pensamento de vida. Tem uma série de obras, mas que nós não vamos nos ater muito pela série de fundamentações, só assim questionar a gente fala, tá bom? De onde nós estamos tirando essas informações. Então, atingindo o reino nominal, depois de passar por todos esses reinos anteriores, adquirir experiências, ou seja, nós atingimos a escala nominal. Jesus, não só ele, como todos os seus predecessores, né, veio nos trazendo como entrar no próximo passo da evolução, no próximo campo da evolução. Eu sempre gosto de me lembrar na escola, né? Na escola é assim, você está lá, se matricula lá nos estudos primeiros lá, na minha época era o pré-escolar, né? Hoje em dia nem sei como é que chama mais. Eles vão mudando o ensino fundamental, o processo todo. Quando você atinge o estágio, o que ele faz? Você não passa para o próximo? Novas experiências, novos conhecimentos. Atingiu todo aquele conhecimento, aquele estágio, o que acontece com você? Passa para o próximo. E assim vai, sucessivamente. Consequentemente, né, a vida vai ficar mais fácil. Em regra vai. Porque se você adquirir experiência, você vai dominando a área, dominando, você vai ter mais facilidade de lidar. A diferença é que você vai ter mais responsabilidade. É assim? Mas fica mais fácil. Quer ver a ideia? A gente sempre gosta de pensar, quando eu estudo o Evangelho, eu sempre penso no hábito que a gente. Normalmente eu faço no dia que eles fazem andando super difícil, hoje em dia eu faço até. Estou brincando, não tem mais tipo domingo. Quer dirigir, por exemplo. No início, quando você vai começar a dirigir, é uma dificuldade, porque você fala, Jesus, carro morre, você não consegue ligar, você não consegue coordenar, ter coordenação motora. Depois de anos, você faz conversando no celular, não façam isso. Não podemos, né? Claro que não. A gente vê às vezes dirigindo e refletindo no Evangelho. Atento no trânsito e dirigindo. Porque virou automatismo, assim. Automático. Tem coisas que você faz automaticamente. Porque você vai repetindo, como Emmanuel diz, terminar um hábito. O que é habitual se torna fácil. Então, por exemplo, quando você vai adquirir experiência, conhecimento, quando você estuda, quando você é uma pessoa estudiosa, que você estuda toda a base bem estudada, assim, com capacidade, quando chega no conhecimento avançado, acontece, aprende assim, ó, a toque de mágica, assim, as pessoas falam assim, não, nasceu superdotado, não, tem inteligência ímpar, não, tem disciplina. Na espiritualidade nós falamos isso. A diferença daquele para o outro é que ele teve disciplina e você não teve. A regra é essa, porque Deus não nos dá nada. Utilizou bem de todas as possibilidades que lhe foi dada e, utilizando-se bem, adquiriu potencialidade, capacidade de enfrentar aquelas dificuldades. Então não é questionando que as pessoas que falam assim, que é mais difícil, não, tá? É só para a gente refletir com a espiritualidade. E por que nós estamos dizendo isso? Só refletindo no Evangelho. Uma companheira nos disse assim, ó, não ore e peça paciência a Deus, porque se você pedir paciência vai vir dificuldades. Né? Mas qual o raciocínio nosso? Pelo contrário, ore e peça. Porque Deus não vai mandar um fardo de acordo com o que você suporta, gradativamente, de acordo com o seu potencial. Não é assim? Ali nos diz, o Evangelho nos diz. Então, vão vir lições para que você adquira aquela capacidade mais rápido. Então, se o professor vai te dar aula, e ele viu que você avançou, opa, você não está avançando, te dá mais conhecimento, a tendência não é você avançar mais do que o resto da turma? E rapidamente você domina áreas que aquela turma não dominou. Sistema pestalozziano de ensino. Olha que interessante. Assim também são com os valores morais. No campo do conhecimento, rapidinho você vai ser um profissional, vai ser um excelente profissional, destacar, vai dominar a área enquanto os outros estão caminhando a passo lento. É assim também nas experiências espirituais. Então Emmanuel nos fala, nos adverte lá no Consolador, quanto mais maduro, mais consciente o espírito, mais ele percebe que tudo que está ao seu redor do corpo é oportunidade de aprendizado. O indivíduo que percebe isso, ele começa a aproveitar toda e qualquer oportunidade para adquirir experiências materiais? Não. Espirituais, porque não é o próximo passo da evolução. Ele está pensando lá frente.
está pensando à frente. Quantas vezes nós ouvimos, né, escritores, pensadores, falando assim, nossa, essa pessoa que tanto fica à frente do seu tempo, né, assim? Escreve coisa à frente do seu tempo. Olha Jesus, em 2021, 2 anos atrás, nos escrevendo, nos ensinando, nos demonstrando experiência que hoje nós estamos estudando e que estamos longe de entender em sua profundeza. Jesus está muito à frente da nossa época, do nosso tempo. O que a gente está fazendo é estudando e aos poucos a gente descobre coisas novas, né? Se estuda o Evangelho, olha, nunca percebi isso. Daqui a 5 anos, se eu for ler a mesma passagem do Evangelho, minhas experiências me dão uma condição de entender totalmente diferente, mais ampla, daqui a 10 anos, daqui a 50, daqui a 100, cada vez retirando mais da situação, mais do ensinamento. Então somos seres nominais que adquirimos várias experiências através de hoje que nos são automáticas, e essas experiências segundo a espiritualidade são dotadas, são dominadas, tomadas por dois hábitos nossos que são tidos hoje como vícios, que segundo a espiritualidade são os pais e a mãe de todos os nossos vícios, de todos os nossos erros, que é o orgulho e o egoísmo. Segundo a espiritualidade, todos esses hábitos foram adquiridos nos anos anteriores. Então nos era útil? Com certeza. Senão não estaremos onde estamos hoje. Mas nos é útil hoje? Não mais. Porque essas são experiências necessárias para amar para os reinos anteriores. Já somos seres nominais. Na verdade, temos a condição agora de entender que nós somos seres espirituais. Isso é evolução. E as experiências do ser espiritual, nós nos confundimos muito, né? Nas religiosidades. Nós, e quando eu falo nós mesmos, nos dizemos espíritas. Quantas vezes tentamos ir comprar tem no céu, né? Para ganhar com a lei divina. E na verdade, a espiritualidade nos fala que é muito simples o processo evolutivo do espírito para o próximo passo. Simples por quê? Claro, como nós dissemos, né? Se eu quero dirigir, nunca dirigi na vida, e eu tenho um sonho de dirigir, mas nunca me matriculo na autoescola, eu vou aprender a dirigir? Jamais. Se eu não peço meu pai, minha mãe, meu vizinho para me ensinar a dirigir, eu vou aprender a dirigir? Se eu não pego um carro para dirigir, eu vou aprender a dirigir? Jamais. Não é sacrificante toda vez que nós vamos aprender uma coisa? Na verdade eu gosto, não gosto de aprender coisa nova, mas é sacrificante você aprender a tocar um instrumento. É sacrificante você aprender a ler. A gente não lembra porque virou automatismo. Mas pode ter certeza. Quem é pai sabe. Nós temos a dificuldade que nós temos, muitas vezes nós temos uma falta de paciência de ensinar, esquecendo de que nós também fomos aprendizes. E que tivemos que ter pessoas que tiveram paciência conosco para nos ensinar. Olha que interessante. E depois de várias repetições, o que aconteceu? Virou um hábito. E assim também as experiências espirituais. Por quê? O egoísmo e o orgulho, diante do domínio, diante das eras, acabou sendo um hábito. É automático. Qualquer coisa que acontecer comigo, automaticamente eu ajo com os reflexos do egoísmo e do orgulho. Por isso que Jesus nos fala: olhai, vigiai e orai. Quem está falando? Não. Nós somos seres dotados disso aqui. Observe suas tendências e observe sua ação. Antes de agir, olha, observe e ora. Para a sua ação. Porque a sua ação foi dotada de orgulho e egoísmo. Porque você é fruto das suas experiências. Se eu adentro no campo, por exemplo, dirigir, suponhamos, dominei a bicicleta. Dominei totalmente lá, ando de bicicleta, fazer aquelas manobras radicais, mas nunca peguei no carro. Se eu for tentar fazer a mesma coisa que eu faço com bicicleta no carro, eu vou me estragar, não vou? Vou sofrer. Vou machucar, vou cometer um acidente. Se eu vou tentar andar nas vias da mesma forma, eu vou cometer um acidente. Então eu preciso de criar novos hábitos. Eu preciso de observar primeiro, né, aprender quais são os hábitos de um motorista, não é assim? Nem vai dar para escrever, não, que o seu acabou. Eu tenho que criar alguns hábitos para que eu me torne um motorista. E assim também, para que eu me torne um espírito com experiência
vou dizer uma experiência superior, não. Porque assim, uma experiência no próximo passo que eu almejo. Porque cada um de nós está em um estágio, está em escala. E só nós mesmos vamos saber o que nós precisamos e devemos aprender. Né? A espiritualidade nos fala. E por isso que ele fala que a gente observa você, analisa você, percebe você, entende você e cria um programa de aquisição de experiências novas para que você faça o seu próprio progresso. Isso que a espiritualidade fala nas entrelinhas, né? Por isso que Jesus fala para a gente: não observa o cisco que há no seu olho, teu irmão, observa a trava que há no seu. Não fica atento na viciação do outro, nos defeitos do outro. No mundo maior, capítulo 3, capítulo 4. Observa as suas próprias tendências e domine as suas tendências, as suas experiências, porque essa aqui você tem domínio. As suas experiências você tem. As experiências do outro, somente o outro. Então, para que ficar perdendo tempo? Anos da sua vida julgando, condenando, pesando, observando os erros do outro, se você também é cheia de falhas. Suas experiências são iguais. Interessante, né? Lei de sintonia, isso aqui eu sempre me lembro dela, porque certa vez eu estava pensando, a intuição é algo fantástico, né? E todos nós temos. Uma vez eu estava analisando, não lembro o que, mas acho que era uma montagem de jornal. Estava observando o mundo, né? Vendo as tendências do mundo, corrupção, crime, experiências pautadas naquelas duas palavras que eu li: orgulho e egoísmo, na materialidade, na busca de reaver o que é do outro, porque eu não tive capacidade, não tive disciplina de buscar, assim. E comecei a observar isso, pensei que você lá, não. Aí eu estava estudando evolução, e estudei sobre a lei de sintonia. Olha que interessante. Por que nós estamos na Terra? Porque Deus falou assim: ó, vai na Terra e lá, né? Não gostei de você. Jesus olhou para sua cara e falou assim: ó, você vai para o Brasil, você vai para a Palestina. Foi assim que aconteceu? Não, é por causa de uma lei. Lá no Pensamento e Vida, fala para a gente, a grosso modo, que essa lei é oriunda das nossas próprias experiências. A lei de sintonia, eu me sintonizo com as pessoas que têm experiências. Eu sempre gosto de repetir isso, escrever de novo, tá? Eu apago, escrever de novo essa palavra, porque ela é essência. São as minhas experiências que geram a lei de sintonia, que me colocam com os meus iguais. Então eu começo a olhar para o meu lado, meu pai fala assim: ó, meu pai é cheio de defeito, minha mãe é cheia de defeito, meu vizinho, meu patrão, esqueço que eu atraí eles para o meu convívio por causa das minhas. Por isso Jesus fala: não vê o cisco que há no outro irmão, olha para trás que é do seu. Então, eu convivo num ambiente assim. Eu lembro lá do Evangelho do Espiritismo, né? Nosso companheiro desencarnou, estava no plano espiritual, sofrendo. Aí chega para a espiritualidade e fala assim: mano, eu estou aqui, estou sendo amparado com isso, mas me fala, o que eu faço para acabar com esse sofrimento? O que eu falo? Volta e reencarna esse ladrão, porque ele era ladrão no passado. Volta, convive no meio ambiente que você gerou sintonia para, segue o ensinamento mestre, né? Olha, né? Vigia e ora. Muda o seu comportamento, aí você gera outra sintonia e vai conectar com outras experiências. Olha que interessante. Então está tudo na experiência. Tudo é na experiência, tudo é no hábito. Por isso nós escolhemos 50 minutos para falar sobre hábitos, porque hábito é evolução. Progredir é adquirir novas experiências. Podíamos falar aqui sobre a evolução do ser, evolução do mundo, falar das nebulosas, falar da evolução dos mundos, mas como é só 55 minutos, e minha cabeça dói, eu fico pensando o tempo todo, todos os meus hábitos, começam a ser as minhas tendências. Então, a essência do ser é mudar a experiência. Nós vimos a obra do nosso lar, fantástico, né? Cidade do nosso lar. Vemos lá a obra Mansão da Paz, falando das casas do plano espiritual. Vemos lá, ouvimos falar da espiritualidade, como a mãe dela disse que convivia em escalas superiores do nosso lar. Nossa, que fantástico, né? Um dia eu quero viver lá. Então, muda a experiência. Mudando essa experiência, você muda a sua sintonia e automaticamente você se coloca, vai me ver, cumpre o seu dever que você está hoje
feito planta que você colhe. Olha o ensinamento de Jesus. Basicamente, pensando assim, é muito simples, mas como nós citamos na experiência de direção, para muitas pessoas aqui deve passar assim, poxa, mas eu aprendi tão fácil, né? Foi tão fácil assim, não, teve uma disciplina. Você teve que tentar, errou, desistiu? Não desistiu. Aquele que perseverar será salvo. Errou, caiu, falhou, foi reprovado, não desistir. Insisto que eu compro que isso é assim que são as experiências morais e espirituais. Porque cair, nós vamos cair. É natural. Porque nós temos muito mais experiência, muito mais tendência e muito mais sintonia para o nosso passado. E o Evangelho, a experiência espiritual, é o nosso futuro. Tem outro pincel? Então vamos ter mais. O futuro nós ainda não temos experiência. É por isso que quando a gente vai aprender é difícil. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um violão nessa vida, parecia que já tinha experiência em outras. Eu tinha uma certa dificuldade, um domínio assim, errava, mandar beijos, ficava repetindo, só que a gente sempre gostou de aprender coisas novas. Eu ficava todo dia, 4 horas, 5 horas, 6 horas, todo dia, sem parar. Com poucos meses nós aprendemos a tocar as nossas bases. Com alguns anos já dominamos. Por quê? Teve o quê? Persistência assim também. Ótimo. Não, muito melhor. E o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que se almejamos verdadeiramente e buscamos o real propósito de estudar o Evangelho através da luz da doutrina espírita, o propósito é de aprendizado. É isso que os Espíritos falam para a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se formos pegar as obras de André Luiz, como reporta no plano espiritual, os ensinamentos dos mentores espirituais dados através de Kardec, todos nos falam, nos conta do nosso passado, para que nós entendamos as bases das experiências, de onde nós chegamos, de quais são, o que gerou essas minhas tendências, o que me sintonizou no planeta Terra, o que fez nascer no Brasil, o que me fez estar naquele lado. Entendi? Agora vem. Agora, qual o propósito disso? Aí os meninos continuar. Como nós colocamos aqui, praticar as experiências espirituais. Olha que interessante. Praticar as experiências espirituais. E quais são essas experiências espirituais? Quem nos ensina? Vou apagar aqui. Jesus. Então Jesus, como ele mesmo diz, ele é o mestre por excelência, por quê? O que ele fala? Porque eu sou, né? Por que ele fala isso? Porque as experiências, como ele viaja, espirituais, ele, as que traz para a gente, ele já é mestre, ele já dominou e domina. Então ele vem nos ensinar, não como nós somos calhados, né? Hipócritas, mas nos ensinar como um espírito que já percorreu, ele fala que já percorreu o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. E a espiritualidade nos fala o tempo todo, quando eu falo que o Pai não é o bem barulho, é a lei. Ninguém caminha com a lei, ninguém caminha em harmonia com a lei, se não for através, igual Paulo fez, quando Saulo buscou ser Paulo, igual outros irmãos nossos fizeram, como João, que acabou sendo Francisco de Assis. Era algo, tinha experiência, observou o mestre e falou assim: vou mudar. Quero adquirir as mesmas experiências que o meu irmão. E começou a observar todos os ensinamentos dele e começou a criar hábitos. Quando eu estava começando a doutrina espírita, eu não entendi isso. Não entendi. O irmão falou comigo assim: ó, a gente quer, por exemplo, abraçar o mundo, né? A gente quer começar a querer ser uma Madre Teresa de Calcutá, um grande, porque a gente acha que a evolução é a E na verdade, o que a espiritualidade diz para a gente do gênio, do Evangelho do Espiritismo? Qual a diferença do gênio para nós? É um ser que através da disciplina buscou muito mais
mais do que nós, insistiu muito mais do que nós, dedicou muito mais tempo que nós, acabou dominando a área. Jesus é Cristo, é o Mestre, porque ele dominou, ele teve muito mais disciplina, lógico que é nosso irmão mais velho, né? Mas teve muito mais disciplina, muito mais perseverança, programou com mais capacidade, insistiu mais, consequentemente adquiriu experiência. E o que nos cabe? Analisar quais são essas experiências com o Mestre e criar um programa de ação. E esse companheiro falou comigo assim, falou comigo, eu estava falando com o público, mas ele é extremamente a gente. Assim, ó, crie novos hábitos. Antes, estava dirigindo, alguém me fechava no trânsito, eu xingava com palavrão, né? Corria atrás muitas vezes, tem confusão, sai do carro, né? Porrada, não estou falando do meu caso, estou falando das experiências do mundo, da matéria. Vem cá, você não pode fazer isso, né? Hoje, quando eu vou fazer o que eu faço, eu freio. Opa, não vou fazer. Antes de chegar para o meu lar, essa aqui está indireta, tá, gente? Viu um foguete, viu uma toalha fora do lugar, gritava com Deus, arrumava um bafafá gigantesco. Chegava para o meu lar, meu irmão, meu pai falava uma coisa que não gostava, ficar 2, 3, 4, 5 meses, um ano sem conversar com meu pai, com meu filho e com minha mãe. Então, assim, é a experiência que eu tenho. O que eu faço agora? Cheguei em casa, quero brigar, o que eu faço? Me calo. Paro. Eu estou aprendendo a experiência com Jesus. E oro. Jesus nos ensina, né? Olhar, vigiar e orar. Eu começo a criar pequenos hábitos, ações no meu cotidiano que vai fazer com que eu domine o meu passado. Eu vou adquirir pequenos hábitos que vai me fortalecer. Daqui a um tempo, depois de muita dedicação, eu começo a chegar no meu lar, e falou comigo, foi interessante. E vejo pela mesma situação, nem sinto mais vontade de brigar. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu começo a trabalhar, começo a ser exemplo. Eu não posso, por exemplo, condenar o meu irmão que colocou a toalha fora do lugar ou que fez algo no trânsito, se eu tenho a mesma atitude. Eu começo a não fazer. Eu começo a ter experiência, o que gera magnetismo, o que gera capacidade de ensinar. Seria do outro campo da evolução, outro campo da ação do espírito, mas gera um magnetismo porque eu tenho uma experiência. Lembra dos discípulos que foram expulsar o demônio em regra? Jesus eu conheço, mas e vocês, quem são? Vocês falam comigo para sair, falam comigo para praticar o bem, mas vocês praticam? Não, então quem são vocês? Lembra do Evangelho? E é esse o mecanismo. Quando eu começo a agir fazendo diferente do outro, eu vou sendo exemplo. Olha que interessante. Isso não é o que eu estou falando, não. Os Espíritos estão falando para a gente. Eles falam conosco o seguinte, ó. Quando eu estou com um irmão meu que busca o mesmo que eu, por exemplo, você, se você me encontrar comigo um dia, eu peço a vocês encarecidamente, se eu estiver fazendo uma besteira, fala comigo. Não é bem isso que a gente estuda, não. Não é bem isso que Jesus ensina a gente, não. Porque nós estamos buscando a mesma coisa, o mesmo propósito, dando as mesmas coisas. Agora, o irmão que não busca o mesmo caminho que você, o que você faz? Exemplifica, pratica, faz, age. Consequentemente, um dia o outro vai despertar, o outro vai perceber, ver as suas atitudes, ver as conquistas que você teve, vai buscar a mesma coisa. Não é o que nós estamos fazendo hoje? Vendo Jesus, falando de Saulo, que virou Paulo, falando de Simão Pedro, não é assim? Nós observamos as experiências deles, buscando adquirir as mesmas experiências para ter conquista, as mesmas conquistas que eles possuíram e que eles possuem. Olha que interessante. Isso é evolução. E por isso nós convivemos em comum, convivemos em sociedade. E gerando esses pequenos hábitos diários, lógico, com foco em Jesus, eu acabo gerando nova sintonia. E acabo progredindo. Porque é lei. E segundo a lei, se você avançou, você jamais retrograda. A evolução não é retrograda.
Muitas pessoas falam assim, meus hábitos são diferentes. E de repente, depois de um tempo, voltei a fazer tudo de novo. É porque você não ainda sedimentou a experiência. Você não foi perseverante o suficiente para fazer com que essa nova experiência dentro do seu ciclo de hábitos. E aí nós falamos, né? Como o nosso companheiro ficou assim, trabalhar é difícil. Algumas pessoas já assim, não é gente, eu também penso. Para Francisco de Assis, para a gente, por exemplo, praticar o bem é difícil, nós precisamos nos esforçar ferrenhamente. Ficar nos vigiando constantemente, senão automaticamente a gente faz o mal. Para Francisco de Assis, automático. Faz o bem automático. Já sedimentou esse ideia. Gandhi já sedimentou. Já adquiriu o hábito. Eu não preciso nem pensar, ele já age naturalmente na praça. Para Jesus, ele não precisa ficar se vigiando para não praticar, para aprender a perdoar, não, porque o perdão já é a essência do espírito dele. Porque ele já adquiriu a experiência. É por isso que quando Emmanuel fala para a gente, quanto mais consciente do espírito, mais eu disser que tudo é oportunidade de aprendizado, nós temos que entender que praticar a paciência ou o perdão não é esperar que alguém nos traia, não é esperar que alguém venha e nos assassine, não. É o praticar essas virtudes dentro das pequenas coisas do meu dia a dia, do meu cotidiano. Eu vejo a notícia no jornal, automaticamente eu vou condenar, né? Vou julgar e vou pesar. Eu paro e oro. Reflito, opa, calma. Tem muito mais coisa envolvida nessa situação. Eu achei interessante essa palavra, sintonia, porque a gente é muito influenciado o tempo inteiro na nossa vida, né? Eu tive um momento na minha vida que eu fui muito descrente com o ser humano, achava que todo ser humano era ruim. E eu precisei entender o emprego e entender muita qualidade de vida, e aí eu fui rodar de Uber, e foi rodando de Uber que eu entendi que o ser humano é muito bom, só que a gente só dá atenção e sintoniza, principalmente quando a gente vê reportagens, ao que é ruim. Então, por que dá ibope para uma emissora de TV? É justamente falar daquilo que é ruim, mas aquilo que é bom se perde e ninguém dá atenção. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalhava dentro da emissora e falou isso para mim. Antigamente tinha entrevistas no jornal, falava de cultura, falava sobre psicanálise, assuntos interessantes, isso se perdeu. Por que se perdeu? Porque ninguém assistiu da igual. Então, essas pessoas, e a mim mesmo, no acaso, eu me sintonizei muito nessas coisas ruins, precisei entender um emprego para entender. E depois eu fui 3 anos andando de Uber. Aí quando eu entendi, é muito doido isso até, porque quando eu entendi, eu não entendi. Muito doido. É muito doido. Então eu acho que essa palavra sintonia para o nosso dia a dia é muito importante. Se a gente sintoniza com coisas ruins, automaticamente a gente vai alimentando coisas ruins. Eu lembrava dos passageiros ruins, mas eu não lembrava dos 90% que eram bons. E não lembrava das coisas. Exatamente. É interessante isso que ele falou, porque Jesus nos fala sobre isso. Porque toda a realidade, tudo que nós vemos através da nossa própria experiência. Então, por exemplo, se a gente chega e fala, Jonathan, me dá a sua opinião. Eu vou dar uma opinião dentro do que eu tenho de experiência. Porque é o que eu tenho de conhecimento, é o que eu tenho de vivência. É natural. Certo? É por isso que a gente toma muito cuidado. Às vezes a gente tem um posicionamento, às vezes assim, a gente abaixando a cabeça assim, porque eu começo a lembrar porque tem sintonia. Aí as pessoas começam a me falar, Evangelho, vai no Evangelho, recorre o Evangelho. Seu ponto de vista não, vai na doutrina espírita, nos 15 princípios. Ou que vai no Evangelho do Espiritismo, porque eles têm experiência, eu não tenho. Se você for me perguntar minha opinião, eu falo assim, eu faço a mesma coisa. Eu penso a mesma coisa. Minha experiência. Mas o que Jesus ensina? Eu tenho que ter uma gama gigantesca de informações para poder formar meu novo conceito, quebra de paradigmas. Isso deve ocorrer constantemente, porque senão não há evolução. Eu começo a interpretar do jeito que eu sou e você interpreta do jeito que eu sofri no meu passado. Jesus nos ensina claramente, se algo nos faz mal, que ele faz, nós devemos o quê? Nós temos a tendência de achar que coisas ruins nos acontecem de forma que é ruim, para nos levar para o buraco. Pelo contrário, para nos desviar de sendas que vai nos levar ao desfiladeiro. É o contrário. A gente tem que observar, tirar sempre o que é bom
das coisas que nos parecem ruins. E lembrar que a lei de Deus é a lei de amor. Não esquecer isso, jamais. Amor. Então, se você perdeu alguma coisa material, é porque você não sempre precisa de coisa material, você precisa de coisas espirituais. Você tem que aprender virtudes naquilo. Na verdade, a gente faz como se fosse matéria, como se fosse espírito. Por quê? Na verdade, é o contrário, né? Porque nós somos materialistas ainda. Como nós falamos, só para entender, ó. Lá na Gênesis de Kardec, deixa eu só para situar, só para vocês verem que uma informação que eu estou falando, não. Uma informação que a espiritualidade nos fala. Está lá no livro do Mundo Maior. Fala para a gente assim, ó, capítulo 3. E livro do Professor dos Mundos também. Nós estamos a mais, só daqui, ó. Vamos pensar assim, ó, deixa eu apagar aqui. E vai voltar isso aqui. Só para a gente entender como que isso é dominante, que é dominante em nós e como isso é natural de entender isso. Fomos criados esses princípios inteligentes, passamos pela evolução, passando pelo reino mineral, vegetal e animal. Certo? Então não nominais. Da bactéria, que está mais ou menos aqui, mais ou menos assim, depois do material, até o homem, aproximadamente 1 bilhão. É bilhão, gente. Bilhão é uma coisa que eu nem consigo imaginar, conjecturar. E meio de anos aproximadamente de experiência. Temos notícias que nós temos aproximadamente 200 mil anos de pensamento contínuo. Isso é coisa demais. Adquiriu experiência na mar. E eu acho que Jesus vai chegar aqui e vai bater. Eu lembro que tinha Harry Potter, né? Vai pegar a galinha, Shazam, eu vou virar o espírito de Deus. Você dá a reencarnação perfeita, não. Eu tenho que constituir toda essa gama, na verdade, nem apagar. É utilizar tudo isso como base para eu ter o novo. Quando eu passo lá para o 2º grau, eu não esqueço do que eu aprendi no 1º grau. Não, se esquecer, eu vou voltar, não vou avançar, não. Pelo contrário, eu estou tendo conhecimento como base para aprender um novo passo, um novo patamar. E assim, se eu faço aí, já que o nosso companheiro trouxe abordagem, se eu começo a ver o mundo com os meus olhos, eu começo a fazer igual Ló. Lembra de Ló, o seu nome do Roma? Eu começo a olhar para trás e começo a viver, me alimentar da bola dos corpos do meu pai. Sabe? Mas meu objetivo não é me alimentar do passado mais, é buscar o futuro, crescer. Então eu uso o passado para ter experiência e começo a ter olhos de ouvir, ouvido de ouvir, é buscar enxergar o mundo da realidade com a visão de quem sabe muito mais do que nós. Quem sabe mais do que nós é Jesus. A espiritualidade superior sabe muito mais. Então quando eu for pensar algo, e é por isso que eles nos falam para a gente estudar sempre, refletir sempre, ter o hábito de fazer o culto cristão lá, não é receitinha, não é religiosidade, um aspecto assim, dogmático, não. Isso é porque, quando eu reflito o Evangelho, estudemos lá, convido todos, sempre convidei todos a estudar o capítulo 3 e 4 de Um Mundo Maior, Casa Mental. Nos ensina como gerar um novo hábito. Se eu estudo constantemente, eu tenho ali, eu começo a gerar, trazer elementos, para que eu tenha uma intuição mais disposta, porque eu tenho livre-arbítrio, não esquece disso, todo mundo tem. A tendência para o bem. Eu lembro muito do Pato Donald, a gente sempre fala do Pato Donald, né? Pato Donald é danado. Pato Donald, quando aconteceu alguma coisa com ele parava assim, aí aparecia um capetinho do lado e um anjinho do outro. E o capetinho fazia isso, né? Vira, tal. E o anjinho, o que o Pato Donald escolheu? Lembra disso? 99% da experiência é voltar ao passado. Ele está no antigo pedra, lote do Se você viu o passado, olha que interessante, quando a gente vai viver a experiência do passado, que é do mal, da vingança, do ódio, a gente perde até a forma espiritual. Olha para a gente ver, voltar, virar pedra, é voltar aos erros anteriores. Ele vai voltar lá na licantropia, zoantropia, voltar se ajustando o organismo todinho e voltando, regredindo. Volta a experiência, não. Evolução não retrograda. Porém, o espírito é matéria, ele se modifica de acordo com o estado mental do espírito.
voltou a ter experiência do passado, é como se regredisse. É como se, não regride, mas é como se. Está vendo o mecanismo da lei? Tem novas experiências, busca ter olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Busca estudar, busca refletir, busca amparo, busca orar. Culto no lar vai te dar a possibilidade de você ter uma intuição diferente e fazer o uso do seu livre-arbítrio para adquirir uma experiência, começando a dominar essas experiências que são materiais. Hoje nós vamos errar, cair com qualidade, eu falei isso, tá? Nós vamos errar muito, porque nós estamos degustando. É como se fosse um aluno vai lá, faz a primeira prova, é reprovado. Tem lá o teste digitado, né? Lá no play, erra tudo. Vai assistindo, perseverando, o professor vai direcionando, daqui a pouco começa a acertar tudo. Avançou, vamos para o próximo estágio, novos ensinamentos. Se falha, erra, não dorme direito, fica preocupado, vai dominando, vai repetindo. Dominei, já faço uma proposta assim, tabuada, domino, próximo estágio, vai indo. Gradualmente, é a mesma coisa aqui. A espiritualidade não nos condena, que ela tem pleno conhecimento da realidade do Espírito. Nós condenamos e julgamos o outro, ainda que nós não temos essa capacidade, essa condição de analisar a verdadeira vida, a verdade. Jesus fala: conhecereis verdade, que verdade vos liberta. Então, quando eu começo a perceber todo esse mecanismo da lei, eu passo a me condenar menos, passo a conhecer menos psicologicamente, passo a condenar menos o meu irmão, e passo a parar de condenar e falar assim: peraí, se eu ficar aqui perdendo meu tempo, julgando, pensando, condenando, não vai resolver nada. O que eu tenho que fazer? Como o nosso irmão fez? Novos caminhos, novos ares. Vamos crescer. Não mudou o seu meio? Não mudou o seu contexto? Vou ver todas as possibilidades que eu tenho aqui crescendo. Possibilita o que aconteceu, melhor. E é interessante, porque eu acabo adquirindo capacidade, e é muito interessante isso. Eu lembro que eu li isso, não lembro qual livro eu li, mas problemas que para mim antes eram gigantescos passam a ser simples. Porque eu adquiri experiência e grandeza espiritual, grandeza moral. Tudo isso que nós estamos falando já passou 50 minutos para mais. É progresso, é evolução. Porque nós estamos falando de evolução do ser. Nós costumamos falar: não, essa sociedade está tão difícil, né? Tão complicado. O mundo está passando em vídeo de regeneração, que sai observando fora, né? E esqueço que mundo de regeneração, segundo os Espíritos, não segundo o que eu estou falando, só vai acontecer regeneração quando a maior parte dos Espíritos tiverem vivido experiências, a gente pagou, experiências de um planeta de regenerar. Aí o mundo muda. Fico preocupado com a sociedade, né? Com o meu presidente, com o meu governador, com o meu vereador. Esqueço que minha atitude, se der exemplo com meu filho, exemplo no trânsito, exemplo no trabalho, exemplo em casa, vai fazer com que outras pessoas comecem a observar, ver aquela experiência e comecem a mudar a sua experiência. Isso só vai acontecer a melhoria da sociedade quando a maior parte se melhorar. Falei, por exemplo, assim como foi o Gito, não existe acaso, né? Das nossas tendências nos hábitos de programas, né? De busca de diversão. Assim, se eu começo a mudar o meu hábito para um hábito espiritual mais saudável, meus filhos vão me observar. As crianças vão me observar e acabam adquirindo essa experiência, adquirindo esse hábito, começa a mudar. Só que a gente tem mania de querer avaliar a vida como uma reencarnação. 30, 40, 50, 70. E progresso não vem social, acontece. Acontece gradativamente, de acordo com o esforço e na velocidade da proporção do esforço da coletividade. E é para isso que serve a religião. A obra segue. De Emmanuel, mais uma vez, você pode lembrar dela, porque Emmanuel é fantástico, né? Emmanuel chega e dá uma puxada de orelha mesmo assim, ó. É aquela famosa de 3 dedos, assim, colocada. Eu falo pra gente assim, ó, que a ciência fez o progresso e está fazendo o papel dela fantasticamente. A filosofia também, ó. Só que a religião, o que a religião fez? Começou a entrar no campo da matéria, se ater ao campo material. E aí ficou aqui, aí vem a doutrina. A responsabilidade da doutrina não é falar de ciência, fala também para entender o espiritual, claro, mas não com o propósito de fazer com que você seja um profissional, fique milionário, não. Para que você adquira experiências espirituais, porque é a experiência espiritual vai ser o dique que vai direcionar toda a sua capacidade intelectual, capacidade filosófica, capacidade científica, vai direcionar para o bem da coletividade.
Aí melhora tudo. Se você tira o fator moral, vai para o fator material. E aí vem o orgulho e o egoísmo. Aí tem domínio, tem guerra, tem conflito, tem briga, tem discussão, tem ódio, tem rancor, tem avareza. Uma série de hábitos que são do nosso passado que não nos é bom mais. E uma dos verbos, só para poder finalizar, eu trouxe uma obra aqui fantástica, Jesus no Lar. Quem estuda essa obra? São pequenas lições que parecem historinha, né? Parábolas, Jesus nos ensinou parábolas, historinhas. E lá em uma dessas lições, na lição 4, está Jesus, nós temos olhado na lição 2, está Jesus na casa de Simão Pedro. Aí a mãe, ou a esposa de Pedro, pergunta para o mestre, vou simplificar para caralho. Me explica uma coisa, por que essa série de dificuldades lá, essa muita dificuldade, a gente busca melhorar, vamos falar de nós, né? Busca estudar o espiritismo, busca praticar, mas o meu lar é uma bagunça, gigantesca. O que Jesus falou com a gente? O lar, lembra de Manuel, um cadinho purificador. Lá estão os espíritos que você tem, você tem mais capacidade de se reajustar e os que você mais gerou atrito. Então ali está o ambiente que você vai praticar perdão, paciência, tolerância, virtudes, essas experiências que está tanto falando aqui na doutrina, fala do seu lado. E o que a gente faz? A gente corre do lado, né? E vai para casa espírita. Corre para o meu lado, não vou ficar na casa espírita o dia inteiro fugindo, vou me afundar no trabalho para fugir dos problemas do lar. E é no lar que vai te dar toda a gama de possibilidades de adquirir novas experiências que você mais precisa aprender e as mais você tem possibilidade de aprender. Então não foge do lado, não. Pelo contrário, analisa o seu lar, observa o contexto que você vai conhecer suas tendências, observa quem convive com você e, como diz a espiritualidade, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque ali no seu lar, no seu trabalho, nas experiências que você tem mais convivência, é onde a lei de sintonia te colocou e, consequentemente, é onde aqueles espíritos têm muitas e muitas experiências próximas ou similares. Então, observa. Observando isso, você passa a se conhecer. Se conhecendo, você tem mais potencialidade de criar um programa de aquisição de novas experiências, fazendo-se o seu estágio evolutivo em harmonia com a lei. Lembrando que Jesus falou, né? Com ele, com a lei, jugo leve, suave, paz, equilíbrio, saúde plena. Fora dele, pranto e ranger de dentes. Ele é claro, ele é categórico, isso é pra gente. Fora da harmonia com a lei, pranto e ranger de dentes. E eu convido todos a ver esse reflexo lá na oração em reação. Entendeu isso? Ela demonstra claramente o pranto e ranger de dentes. Deixa pra gente bem claro. Então a gente agradece a oportunidade, pedimos desculpas por passar os minutinhos. Passamos a palavra. Desculpa aí. Boa noite. Nós agradecemos muito a oportunidade de discutir sobre esse tema. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Alguém evoluiu aí? Nem que seja um pouquinho, mas evoluiu, né? Graças a Deus por isso. Meus queridos, uns recadinhos rápidos. A casa ela oferece uma tarefa de visitar os lares necessitados e implantação do Evangelho. Quem tiver necessidade desse tipo de tarefa, por favor, procure a recepção, que vocês vão receber mais orientações quanto a isso, os dias. E a casa também oferece 2 oficinas, na terça e na quinta-feira. Na terça-feira é a oficina de artesanato, de 14 às 17 horas. E na quinta-feira é a oficina de costura, também no mesmo horário. Quem tiver interesse em poder ajudar, essas costuras e esses artesanatos são destinados à manutenção da casa e também à assistência das famílias mais carentes. Ok? Meus caros, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade bendita de mais um dia, mais uma oportunidade de a gente crescer. Assim, Jesus, nos damos graças pela bênção recebida, da discussão de um assunto tão rico, tão importante para a nossa caminhada. Que nos assista, Jesus, sempre nos nossos caminhos, em nossas jornadas, nos fortaleça sempre com bom ânimo, Jesus, para que a gente possa acolher essas oportunidades que nos são ofertadas
com o coração e as mentes abertas, para que possamos aproveitá-las ao máximo. Rogamos, Jesus, que nos envolva com tua paz, com tua serenidade, para que possamos trilhar, Jesus, essa nossa jornada de evolução, e que assim seja. Meus caros, aqueles que tiverem necessidade de tomar um passe, por favor, permaneçam à direita. E as meninas aqui presentes, hoje é o dia de vocês, feliz Dia das Mulheres.